ministrarmos o nosso irmão. Amém, irmãos? Então, oremos. Pai amado, querido, aqui, Senhor, o Filho, o Servo, para qual irá trazer e ministrar a sua palavra aos nossos corações, para que possa nos usar como o Senhor tem usado, para que seja feita a tua vontade, o teu querer nesse lugar. Guarda, Senhor, o lar, a família, o reino. Pai, seja, Senhor, conosco, venhamos, Senhor, abrir os nossos corações para a tua palavra nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Para ser sincero, eu já me sinto em casa, amém? Poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Sabe, Isaías capítulo 55, versículo de número 10, fala que a chuva não cai sobre a terra se ao menos regada. Tanto assim a palavra de Deus, que não é lançada ao homem, sem o seu propósito. Podem se assentar? Santo, santo. Diz para quem está do seu lado: você é amado. Você é amado. Sabe, irmãos, Deus é um Deus soberano. E Ele tem cuidado de nós. Às vezes a aparência que nós temos é que de um Deus distante, mas na verdade Ele está sempre presente. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus soberano, Ele também é um Deus amoroso. Tudo que nós passamos aqui na terra, cada aflição, cada conflito, cada processo que nós passamos é algo que Ele quer nos ensinar a partir daqui. Mas em todos esses processos, em todos esses conflitos, em todas essas situações, Ele sempre usa desses meios para nos ensinar algo, para nos dizer que nós podemos ir mais longe. Que onde nós estamos hoje não é o suficiente, mas Ele quer uma porção a mais daquilo que nós podemos entregar para Ele. Eu queria que vocês abrissem em Isaías, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Amém. Diz assim: todos encontraram? Amém, misericórdia. Amém. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Repita comigo: coração. Eu estava meditando nessa passagem de 1 Samuel capítulo 16, e para ser sincero, ela falou muito comigo. Porque quantas vezes nós, como igreja, já nos pegamos olhando para os outros ou para nós mesmos conforme a nossa perspectiva. Porque a perspectiva do homem é muitas das vezes a aparência que nós temos ou demonstramos para os outros. E foi justamente no momento assim que eu me parei para refletir sobre a Escritura que Deus me deu essa passagem. Quando Deus olha para o homem, no seu processo de formação, Deus usa uma ferramenta chamada capacitação. Repita comigo: capacitação. A partir dessa ferramenta chamada capacitação, Deus molda o homem a partir daquilo que ele tem como propósito. Então Deus te insere sobre o processo. Nesse processo que Deus te coloca, Ele usa uma ferramenta chamada capacitação. Pode ser através de pessoas, através de ambientes, ou até mesmo de conflitos. E a partir disso Ele começa a te formar, para que você tenha o nível necessário para que se cumpra o propósito. Só que o que acontece? Durante esse processo que nós vivemos, muitas das vezes, nós nos enfraquecemos, perdemos nossas forças. Por quê? Porque o homem vê o homem a partir de uma aparência.
E só Deus vê o homem a partir do seu coração. Então nós estamos na nossa caminhada com Deus. E no meio da caminhada nós paramos. Diga aqui para quem está do seu lado, você não vai parar hoje. E no meio da nossa caminhada nós paramos. Mas por que nós paramos? Porque nós estamos vendo somente o exterior. Quantos homens já chegaram perto de nós como igreja para dizer que nós não seríamos capazes de alcançar aquilo que nós alcançamos hoje? Quantos são aqueles lá fora que já apontaram o dedo para nós durante o nosso ambiente profissional, nosso ambiente familiar, até mesmo parentes nossos, que olharam para nós e falaram: eles não têm capacidade nenhuma, eles não têm recurso nenhum, esse não vai alcançar nada. Porque para homens o exterior é importante, mas para Deus o importante é o interior. Glória a Deus. Eu me peguei nessa passagem de 1 Samuel e comecei a refletir sobre ela. Aqui vemos Samuel, o profeta Samuel, indo na casa de Jessé. Deus tinha rejeitado o governo que havia ali se estabelecido. Então, Deus dá uma direção a Samuel e diz: Samuel, vai à casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé eu ungirei como rei. Então Samuel, obedecendo a orientação de Deus, vai até a casa de Jessé. Quando nós vemos essa passagem de 1 Samuel, vemos uma direção concreta de Deus a respeito daquilo que ele tinha para fazer. Só que o interessante quando eu fui nessa passagem de 1 Samuel é que Jessé, quando recebe Samuel em sua casa, ele não apresenta todos os seus filhos. Jessé tinha uma linhagem de 8 filhos. Mas quando Samuel entra ali para ungir um desses filhos como rei, Jessé apresenta só 7. Bem, eu penso que talvez Jessé pensou: não, Davi não. Sabe, Davi ele cuida de ovelhas. Ele é um filho que não tem tanta importância. Deixa eu chamar os outros que para mim chamam mais atenção. Talvez esse daqui, Samuel, que é mais forte. Talvez esse aqui que aparentemente é o melhor. Mas nunca é da forma como os homens interpretam, e sim da forma como Deus interpreta. Quando Samuel se encontra com Jessé, ele pergunta: tem mais algum filho teu aqui? Então Jessé diz: tem, mas está lá no campo. E Samuel diz: nós não vamos nos assentar sobre essa mesa até que ele venha. Glória a Deus. A palavra que eu tenho para ministrar essa noite aqui é sobre improvável. Eu sou um improvável. Cada um que está aqui é um improvável de Deus. Glória a Deus. Quantos livramentos Deus já não nos concedeu como igreja? E estamos aqui para testemunhar daquilo que Ele já fez. Quantas foram as aflições que nós passamos e permanecemos aqui para testemunhar que Ele já fez? Porque Ele escolhe os improváveis. Ele não escolhe aqueles que têm a boa forma, a boa aparência, a boa vestimenta. Não é aquele que fala melhor, mas aquele que tem disposição para servir a casa de Deus. Porque aquele que tem disposição, Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. E basta um coração contrito e quebrantado sobre este lugar para essa casa ficar cheia da presença de Deus. Deus nunca se limitou a homens para fazer. Mas Thales, eu não estou preparado. Thales, eu não me vejo capaz.
dia eu parei e perguntei para Deus: será mesmo que eu deveria vir? Seria só mais um culto, Deus? Só mais uma palavra? E Deus está chamando a sua igreja para viver uma essência verdadeira de uma adoração que sai de dentro do nosso coração. Bem no começo do culto, quando as duas crianças começaram a louvar, o Espírito Santo começou a ministrar de forma muito linda no meu coração. E ele já vinha falado comigo há dias e dias e dias atrás. Filho, eu estou convidando a igreja para viver a essência. Eu estou convidando a igreja para viver a essência. Que não olhe uma aparência, que louva de todo o coração. Glória a Deus. Eu estou convidando a igreja para viver essa essência. Enquanto eles ministravam na vida, eu gerava mais ainda no meu coração essa essência. Onde a adoração sai em espírito e em verdade. É essa igreja que eu estou levantando para isso. Então, Davi é chamado pelo seu pai Jessé. Nessa passagem, a hora linda diz assim: pois eu não olho conforme a aparência, mas sim o coração. Eu penso que Davi talvez poderia estar lá no campo, pensando: talvez não é para mim. Se meu pai não me chamou, se meu pai terreno não me chamou, é porque cabe a outros cumprir essa responsabilidade. Só que o fato de Davi não ter sido chamado inicialmente pelo seu pai Jessé não fez com que ele não cumprisse com aquilo que o coração dele estava motivado a fazer. Ele continuou servindo. A gente vê aqui que Davi, enquanto os irmãos eles estavam ali sobre a mesa conversando com Samuel, o profeta Samuel, Davi estava ainda no campo. E quando eu fui ler toda essa narrativa de Samuel, comecei a estabelecer algumas virtudes sobre a vida de Davi, que a igreja também precisa ter. Quando Samuel diz, chama ele, e Jessé diz que ele está no campo, a primeira coisa que veio ao meu coração foi sobre servir. Porque quando nós alinhamos a nossa motivação, quando nós alinhamos o nosso entendimento, que não é sobre a consequência daquilo que fazemos, mas é o pleno entendimento que já somos totalmente filhos de Deus, nós não ficamos preocupados com o resultado, com pessoas que vão poder fazer. Não, nós vamos simplesmente fazer, nós vamos simplesmente caminhar, nós vamos simplesmente andar alinhados com a presença de Deus. Não é porque talvez ainda não chegou o teu momento que você deve parar de fazer o que você está fazendo. Deus convida a minha igreja para viver uma essência. Uma essência que vem de dentro. Quando nós servimos a Deus com pleno entendimento, a gente não fica apegado às coisas que estão aqui fora. As pessoas nos olham e falam assim: mas por que você continua fazendo a mesma coisa todos os santos dias? É porque eu creio em Deus que muda, eu creio em Deus que faz. Onde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança. Não cabe a mim ficar procurando porquês, perguntando por que não seria, por que isso não acontece. Cabe a mim apenas servir a Deus com plena convicção que Ele está fazendo. É o primeiro aspecto. Davi poderia estar em muitos outros lugares, por talvez não ter sido chamado pelo seu pai em um momento tão importante como aquele, mas ele permaneceu no campo. Deus está falando com pessoas aqui que estão incomodadas, que às vezes querem tomar atitudes precipitadas. Deus está mandando permanecer. Permaneça, porque enquanto você permanece fazendo
fazendo aquilo que eu te chamei para fazer? Será que chegará o momento em que eu te exaltarei, eu te levantarei, eu te colocarei em posição de honra? Davi não parou, mas ele permaneceu. Sabe, igreja? Há um segredo em permanecer. Há um segredo quando a igreja entende que quer permanecer na presença. Porque não é porque o resultado ainda não chegou, não é porque ainda não aconteceu sobre a tua vida, é que você entendeu que permanecer é mais importante. Quantas foram as vezes que eu podia? Glória a Deus. Quantas foram as vezes que eu podia ter parado? E muitas das vezes homens olharam para mim e me questionaram: Thales, talvez se você sair daqui e optar por outra forma, vai ser melhor para você. Thales, eu te vejo com grande potencial, mas em outro lugar, em outra atmosfera, em outro ambiente. Isso são as vozes que se levantam, que o inimigo coloca sobre nós, próximo de nós, para tentar nos parar. Porque nós não sabemos que uma má decisão pode parar com toda a nossa caminhada. Mas o que eu respondi para todas essas vozes? Permanecer na presença é muito mais importante. Permanecer na presença é muito mais valioso. Porque enquanto você está permanecendo aqui, Deus está fazendo o que você não pode fazer. Não alcança, a mão de Deus alcança. O teu filho que não tem salvação, Deus traz a salvação. As suas finanças que não tem mais saída, Deus traz a saída. A sua família que está perdida, Deus traz a salvação. Porque você entendeu que permanecer na presença é mais importante do que sair dela. Esse é o primeiro aspecto sobre a vida de Davi. O segundo aspecto sobre a vida de Davi se chama confiar. Repita comigo: confiar. Confiar. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, que incircuncida o filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Glória a Deus. Xará cantar. Quando nós confiamos em Deus, não há quem se levante sobre nós que pode nos parar. Não há quem se levante sobre a nossa caminhada que pode nos afrontar. Sabe o interessante também nessa narrativa, abrindo um parênteses sobre a vida de Davi. Quando Davi ele entende o propósito dele, chega um certo momento que ele encontra uma oportunidade. E aquela famosa passagem que ele mata o Golias. A grande questão dessa passagem é que, enquanto todos os homens chamavam ele de gigante, em todo momento que a gente vai ler na Bíblia, Davi chama de incircunciso filisteu. Mas por que Davi chama de incircunciso filisteu? Porque ele não tratou o problema como gigante sobre a vida dele. É da mesma forma como nós, igreja, que muitas das vezes vem apenas uma pedra sobre o nosso caminho e nós queremos tratar como um gigante que quer nos parar. Isso parte de um entendimento de quem nós somos em Deus. E que nada que é colocado sobre a nossa trajetória, sobre o nosso caminho pode nos parar, porque estamos firmados nele. É Ele que é o nosso fundamento. E sendo o nosso fundamento, aquilo que vem sobre nós, pode ser grande, pode ser pequeno, para nós é apenas um obstáculo.
Não trate os seus problemas como gigantes na sua história. Muitas das vezes Deus quer alinhar o nosso entendimento para que a gente consiga prosperar. É como uma porta que ele está para abrir, mas antes dele abrir aquela fechadura, ele diz: filho, só deixa eu habilitar algo sobre a sua história. Filho, sabe aquela situação que até hoje você não consegue vencer? Aquele problema que você não consegue lidar? Deixa eu te ensinar algo. Aquele problema não é tão grande assim. É que às vezes você não compreendeu que eu sou um Deus soberano e sabe que eu estou mudando dele por você. E é nesse momento que Deus começa a alinhar o nosso entendimento, para que a gente consiga desfrutar da plena, perfeita e agradável vontade dele. Glória a Deus. Tudo parte daqui e de como nós pensamos aquilo que realmente nós queremos viver. Quando Deus escolhe um homem, ou quando Deus escolhe uma mulher, eu vejo como Deus olhando profundamente no olhar dessa pessoa. E antes de Deus falar qualquer palavra, Ele continua olhando. E Ele vai se aperfeiçoando em amor. E quando nós pensamos que Ele vai falar algo, Ele continua olhando. E Ele vai se aperfeiçoando em amor. Porque antes de Ele fazer qualquer coisa sobre a vida e a construção de uma pessoa, primeiro Ele decide amar. Aleluia! E nós aprendemos isso dele. Porque aqueles que estão do nosso lado, muitas das vezes, onde nós queremos delegar, onde nós queremos, sabe, dar alguma função, primeiro Deus nos convida a amar essa pessoa da mesma forma como Cristo amou a igreja. Nós julgamos de uma forma, Deus olha de outra forma. Porque Ele ama. Ah, mas Thales, Ele me ama? Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele cuida de você. Ele te ama tanto que Ele te permitiu estar aqui hoje para receber. Ele te ama tanto que Ele está cuidando da tua casa quando você está aqui servindo a Ele. Ele te ama tanto que Ele decidiu escrever a tua história antes mesmo de você ter nascido. Mas está dizendo Ele me ama? Sim, Ele te ama. Porque não importa aquilo que nós podemos fazer. Sabe, basta uma lenha queimando aqui, xarabacantalabacê. Basta apenas uma só, xarabacantalabacê. Para todos serem cheios da presença. Essa passagem me falou tanto comigo. São inúmeras as vezes que nós nos vemos como nada. Pode ser na nossa casa, pode ser perto da nossa família, pode ser perto dos nossos colegas de trabalho. Nós simplesmente nos vemos como nada, não? O improvável, aquele em que talvez por um momento foi jogado de canto. E um Deus poderoso vem sobre nós e diz: filhos, vocês são amados, vocês são amados por mim, vocês receberão de mim graça e misericórdia. Segundo aspecto da vida de Davi, ele aprendeu a confiar no Senhor. Primeiro aspecto de Davi, ele entendeu o entendimento que servir é mais importante. A partir disso, ele começou a simplesmente confiar em Deus. E confiar em Deus está plenamente associado a saber descansar. Porque só confia em Deus que descansa. Ah, mas eu estou descansando.
continua fazendo. Onde está a mão de Deus, não se coloca a mão de homens. Ah, Thales, mas deixa eu apenas fazer um ajuste aqui. Não coloque tua mão onde está a mão de Deus. Às vezes Deus colocou a mão dele sobre o teu relacionamento e você quer mexer, você quer colocar a tua mão. Entenda, quando Deus está fazendo, homem nenhum pode fazer. Simplesmente deixa Deus trabalhar. Cantarabaçu. Nem sempre nós queremos descansar. Eu falo para mim, quantas vezes nós queremos agir? Só que quando nós agimos como igreja, Deus não faz. Porque há uma questão aqui que é importante a igreja entender. Há um limite onde está a mão do homem, e a partir desse limite vem o agir de Deus. E como nós estabelecemos esse limite como igreja? Aquilo que é possível nós fazemos. O impossível Deus faz. E a grande pergunta que eu faço: você tem colocado a tua mão onde está a mão de Deus? Às vezes está a um ponto de uma porta se abrir e Deus só quer alinhar o entendimento. Não é preciso muito para Deus fazer. Nunca precisou de muito para Deus agir. Nunca precisou de muitas pessoas para Deus começar um avivamento. Nunca precisou de uma multidão para acontecer milagre. Nunca precisou de muitas pessoas reunidas em um ambiente para você decretar cura, talvez pelo seu colega. Não precisa de muito para acontecer o mover de Deus. O que precisa é de um coração alinhado com a presença. Segundo aspecto, confiar. Só descansa em Deus e aprende a confiar nele. Independente de qualquer situação, só descansa e aprende a confiar. E o terceiro aspecto da vida de Davi se chama adoração. Repita comigo: adoração. Esse é um ponto que eu acho um dos mais importantes. Porque a adoração move o coração de Deus. A adoração na igreja não é só simplesmente estar em um ambiente como um ambiente de igreja, físico, e participar de uma liturgia, e levantar as mãos para o alto e dizer: Pai, Tu és santo e soberano, mas a partir desse momento sair da porta para fora como se nada aconteceu. Uma adoração, ela consiste de um pleno relacionamento diário, onde você está no seu trabalho e você está e os seus colegas estão lá, o que está acontecendo? Você e eles perguntam: eu quero participar, e você coloca a mão sobre eles e derrama mais a presença. Uma adoração que move o coração de Deus. Quantas vezes nós como igreja já nos sentimos cansados e em um momento de louvor nós fomos restaurados? Quantos aqui? Não há como ficar sem. Mas por que o terceiro aspecto da adoração? Porque Davi em todo momento ele entendeu que a adoração era prioridade. Nas nossas vidas, tudo aquilo que fazemos, nós temos que entender que a adoração é prioridade. Acordamos cedo, vamos direto ao trabalho. Do trabalho, talvez vamos aos estudos ou vamos dar atenção para as outras coisas. E quando Deus diz: e a adoração? Passamos a semana inteira fazendo nossos compromissos, talvez compromissos à parte, que Deus nos convida, que é a adoração. Porque Ele está dizendo: filho, eu quero me relacionar com você.
A bênção que eu quero derramar sobre a tua vida, mas você não tirou tempo comigo. A portas que eu quero abrir sobre a sua história, mas você não tirou tempo comigo. Eu quero curar a tua área sentimental e você não tirou tempo comigo, filho. Uma adoração verdadeira, ela move o coração de Deus. E a partir disso, um relacionamento que vem de entrega. Nós entregamos tudo e recebemos dele tudo. Glória a Deus. Recebemos tudo. Glória a Deus. Santo Deus. No nosso dia a dia nós precisamos de mais nada. A presença de Deus é suficiente. Quando estamos fracos, Ele nos enche da presença. Quando nos sentimos incapazes, Ele vem e nos capacita. Queremos de outros e a fonte está na nossa frente. Sabe, não teria outra palavra para ministrar essa noite não sobre improbabilidade. E uma das vezes eu estava mais precisando de uma oração e uma direção de Deus. Dentro da minha casa, eu clamei de joelhos dobrados. Falei, Pai, eu preciso de uma resposta, uma palavra profética tua. E eu comecei a adorar o santo nome dele em relacionamento. E relacionamento é entrega. Eu me derramei na presença de Deus, porque eu entendi que Ele podia fazer. Naquele momento eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto. Eu falei, Pai, eu preciso de uma palavra profética. Eu preciso que o Senhor nos talvez alguém, mas Pai, eu preciso de uma direção do Senhor. Meu pai bateu a porta do meu quarto e disse, filho, tem um pastor que quer falar com você. Esse pastor nem do Brasil é. Porque enquanto você se relaciona com o Pai, Ele começa a dar direção, Ele começa a entregar promessa, Ele começa a entregar propósito sobre a tua vida. E eu disse, agora é o momento. Eu vou ver aquela palavra. Você próspera, você é rico. E quando eu atendi a ligação, o pastor disse, filho, eu disse sim, cheio de expectativa. Estou precisando, vai ser entregue aqui na sua integralidade. E ele disse, filho? Aí eu disse sim. Deus está me mandando dizer algo para você. Você está me escutando, filho? Eu disse, pastor. E ele disse, sabia que você é muito amado? Eu estou ligando de outro país só para dizer isso. Glória a Deus. Você é muito amado. Eu já recebi muita palavra profética em todos esses anos. Mas a palavra profética que mais me marcou foi essa. Em todo lugar que eu estou, em todo lugar que eu vou, em toda direção que Deus me dá, essa palavra profética, ela caminha na mesma direção. Porque as pessoas nos olham com a nossa aparência, mas só Deus nos olha pelo nosso coração. Quando Cristo aqui cai, quem sobra? Isso daqui. O nosso coração. Deus não veio aqui para te julgar. Deus veio aqui para te amar. Ele não veio aqui para julgar a sua aparência. Ele veio aqui para julgar a sua essência. Basta apenas um alinhamento com a sua motivação de entregar tudo na presença dele que ele faz. Porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas vidas. O seu poder se aperfeiçoa nas nossas vidas. É quando estamos mais fracos, é quando mais precisamos de uma palavra de Deus,
que Ele vem para nos ensinar, que é nesse momento que Ele mais faz. Eu não sei como que você veio ou como que você está aqui hoje, mas Deus está dizendo: meu poder se aperfeiçoa na sua cabeça. Meu poder se aperfeiçoa em você. Davi poderia tomar qualquer outra atitude, mas ele decidiu aonde o coração dele estaria. Em toda a história de Davi você vê uma decisão de servir, de confiar e de se relacionar. Da mesma forma somos nós como igreja. A partir do nosso posicionamento, sabe, eu vejo a vida talvez cristã como uma construção de um prédio. Todos os pavimentos são essenciais, mas o fundamento é a base. É assim com cada um de nós. Todos os pavimentos são essenciais, mas o seu fundamento é a base. Deus está nos convidando a construir novamente um fundamento firme na presença, onde homem nenhum vai derrubar, onde nenhum homem nenhum vai colocar a mão, você não vai. Não, nós vamos, como igreja, nós vamos prosperar, nós vamos simplesmente honrar aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Porque não somos uma igreja levada por aquilo que os homens fazem, mas somos uma igreja que Deus levantou com o único propósito de servir, adorar o santo nome. As vezes que eu mais bati no peito e falei que eu conseguia alguma coisa, foram as vezes que eu nunca consegui conquistar nada. E as vezes que eu mais me acheguei na presença para dizer para Deus que eu não conseguia nada, mas Ele conseguia, Ele tudo. Mas nós somos insistentes, não? Nós ainda queremos tentar. Não, Deus, porque eu ainda consigo. E eu tentei novamente, não alcancei nada. E Deus me convidando: vem para a presença, vem para a presença, vem para a presença. Eu disse: Pai, estou entendendo. Eu estou entendendo como o Senhor quer fazer. Deus não vai ser da forma como eu quero, mas da forma como o Senhor quer fazer. O que eu preciso tomar como atitude, Pai? E Deus diz: filho, você não entregou tudo, porque ainda tem coisas na sua vida que você está querendo fazer que a minha mão já está trabalhando. E tanto tempo eu quero fazer sobre isso e você não deixa. Chegando da lavaceira. E eu estou te convidando para uma nova estação, onde você vai aprender a confiar 100% da minha palavra. Aquilo que eu decretei sobre a tua vida vai se cumprir, porque não cai chuva sobre a terra sem alguém desregar. Assim será a minha palavra sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Nada acontece igual. Eu não sei como você passou essa semana, mas nada do que você vive é algo em vão. É um fato que aconteceu, mas não tem propósito. Quando Deus estabelece algo sobre a criação do homem, sobre a formação dele, tudo aquilo que ele vive a partir disso, de uma entrega verdadeira em Deus, é por um propósito que ele determinou. Se você está no seu trabalho e às vezes incomodado, entenda, tem um propósito de você ainda permanecer lá. Se você está na sua igreja, mas às vezes tem algo que não está te incomodando ou não, entenda, seja a diferença sobre este lugar. Aleluia! Nós temos que entender que, como povo de Deus, nossa função não é murmurar, nossa função é servir. Aleluia! Aquilo que nos incomoda, então por que nós não podemos ser a diferença? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por muito tempo teve uma área da minha igreja que era carente, que não tinha ninguém. E enchia, eram várias as pessoas que só sabiam simplesmente murmurar. Eu poderia me tornar mais uma delas, porque é fácil para um
Deus reconhece que você é filho, você é amado dele. Durante todo esse tempo eu ouvi pessoas murmurando, pessoas falando, eu disse assim: Pai, então eis-me aqui para te servir. Em vez de murmurar, eu entendi que o importante na presença é servir. Porque enquanto você está fazendo na casa dele, ele está trabalhando sobre a tua vida. E eu não perdi por servir. Porque são inúmeras as bênçãos que Deus tem colocado sobre a minha mão. Porque eu entendi que estar na presença é valioso. É como nós que estamos no nosso dia, o Espírito Santo está soprando. Estamos no nosso trabalho, o Espírito Santo está cheio. Estamos sobre a nossa casa e Deus está fazendo. Porque nós entregamos tudo que nós temos. Deus quer corações que entregam tudo aqui essa noite. Corações que entregam tudo aqui. Na nossa vida cristã, às vezes é necessário, pastor, um passo para aliviar o transbordando. E esse passo vem através de uma decisão. Glória a Deus. Deus determina uma linha. A partir disso, cabe a nossa decisão. Muitas das vezes Deus até já fechou uma estação, mas ainda estamos presos nela. Às vezes é um relacionamento, um término de um relacionamento, e ainda estamos presos nele. Às vezes é um campo profissional, e ainda estamos presos nele. Às vezes são amizades, e ainda estamos presos nele. E Deus já fechou aquela estação sobre a nossa vida. Nós ainda nos tornamos presos dela. Deus convida um povo que não se torne preso no seu passado, mas que se torne projetado para o seu futuro. O teu passado não vai mais te prender. Chegando da parada, Deus não quer saber do atrás. Deus quer saber do hoje. E o quão disposto você está de entregar a tua vida para que Ele comece a fazer. Sabe, igreja, a gente não perde por entender que estar na presença vale muito mais. Porque Deus nunca vai olhar a tua aparência, Ele vai olhar o teu coração. Eu queria que você saísse aqui hoje com esse entendimento. Não é aquilo que os homens determinaram a seu respeito, é aquilo que Deus determinou sobre você. Quantos são os homens de Deus que, se tivessem paralisado por aquilo que os homens falaram, não teriam avançado e não teriam se tornado grandes homens de Deus? Nós achamos que não teremos voz ecoando nos ouvidos deles. Muito pelo contrário. Da mesma forma como tem pessoas que estão ao nosso lado e ecoam como voz, querendo que nós nos paralisamos, assim foram com eles também. Assim foi com Davi também. Assim foi com Paulo também. Assim foram com os discípulos também. Nós não somos diferentes, igreja. Sempre vai ter aqueles que vão estar próximos da gente, que vão como voz, dizendo: Pai, aqui está bom. Se você dá mais um passo, você vai estragar todo o seu futuro. Não é melhor parar por aqui, não? E o Espírito está dizendo: vá. Ele sopra.
Mas os homens continuam dizendo: Pai, Pai, Pai. Glória a Jesus. Só queimando no teu coração. É um tempo da igreja onde não dá mais tempo de ouvir aquilo que os homens dizem. É um tempo de sensibilidade. Sensibilidade. Deus quer fazer hoje sobre a tua casa. Deus quer fazer hoje sobre a tua família. Deus quer fazer hoje sobre as tuas finanças. Agora, o quanto esforço você está de entregar tudo que você tem para que Ele faça. Enquanto eu não entreguei tudo que eu tinha, Ele não fez. E somente quando eu entreguei tudo que eu tinha, Ele fez. Oh, Espírito Santo de Deus, que mais você. Eu queria que vocês se levantassem. Glória a Deus. Sabe, nós somos igreja, amém? Aleluia. Nós somos igreja. Glória a Deus. E como igreja nós fomos chamados para avançar. Nada daquilo que o homem determina ao nosso respeito é aquilo que vai se cumprir. Porque nós profetizamos como igreja que aquilo que Deus já determinou que irá se cumprir. Essa noite Deus não quer saber da sua aparência, Ele quer saber do teu coração. Eu não sei como que você veio aqui hoje. Eu tenho aprendido muito com Deus nesses últimos meses. E uma das coisas que eu tenho mais aprendido dele é que Ele faz. Ele cuida. Eu já não vou aumentar. Deus não estica. É tempo de posicionamento, querido. Uma verdadeira entrega na presença. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração e repetissem comigo essa oração. Pai, eis-me aqui. Pai, som do meu coração. Porque só o Senhor sabe das minhas aflições. Só o Senhor sabe das minhas angústias. Som do nosso coração, Deus. Que nós possamos avançar enquanto igreja. Não nos permita, Pai, paralisarmos, mas nos permita, Deus, avançar em nome de Jesus.